Paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que prazer imenso estarmos aqui para falarmos da palavra do Senhor, para juntos engrandecermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Rei, Salvador da nossa vida. Então, meus irmãos, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor pelo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem executado por nós. Quero agradecer ao Senhor de coração pelas obras realizadas em nossas vidas. Quero também agradecer a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e vamos de palavra, tá? Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra comigo no livro de Efésios, tá? Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo de número 1, tá? Efésios 2:1. Se você está com a sua Bíblia em mãos, abra aí, Efésios 2:1. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Amém? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Meus irmãos, meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela dá entendimento, traz sabedoria ao homem, porque a palavra de Deus, irmãos, ela nos esclarece acerca do reino de Deus, ela nos esclarece acerca da obra de Cristo na cruz, por todos nós que somos pecadores, por todos nós que um dia fomos eleitos por essa imensa graça do Senhor. Então, a palavra do Senhor, amados, ela não nos deixa dúvida nenhuma em relação do que Cristo espera de nós, do que nós esperamos do nosso Deus e do nosso Salvador. Então, meus irmãos, o que me chama a atenção, cada vez que eu leio a palavra do Senhor, e cada vez que o Senhor revela a sua grandeza, os seus ensinamentos a nós, o que me chama a atenção, amados, é que nenhum de nós, por mais santo que sejamos, podemos chegar com Deus, ou podemos ter o relacionamento com Deus, se ainda há no nosso coração soberba, se ainda há em nós olhos altivos, se ainda tem orgulho no nosso coração. Então, quando nós nos achegamos a Deus, e quando nós conhecemos a Cristo Jesus através da Escritura, nós podemos ver, amados, claramente que o homem, ele não é nada mais, nada menos do que um pecador. E que todos nós, por mais santos, por mais separados que sejamos, todos nós somos pecadores. Todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós um dia despertamos a ira de Deus para a nossa vida. Isso prova, amados, a nossa pequenez. Isso mostra, irmãos, que nós somos falhos. Isso prova para nós que a nossa natureza é carnal, é pecadora. Então, meus irmãos, quando nós conhecemos a Cristo, sai toda soberba do coração do homem. Quando nós conhecemos a sua palavra e nos deleitamos nos seus ensinamentos, todos os olhos altivos são despojados de nós. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e podemos compreender o imenso amor de Deus para com o seu povo, a grandeza e a magnitude do amor de Deus para com nós, homens tão pecadores, isso mostra para nós o quão errado nós éramos antes de nós conhecermos a Deus. Isso prova para nós
o quão pecador nós éramos e quanto nós vivíamos com o nosso entendimento obscuro, quanto nós andávamos com uma venda nos olhos, como nós éramos cegos e pensávamos que enxergávamos. Mas Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor, preparou para nós um plano maravilhoso de salvação, um plano maravilhoso de redenção, mesmo nós sendo pecadores como somos, mesmo nós sendo homens tão falhos como somos, ainda assim Deus nos ama. Então, meus irmãos, quando nós conhecemos a palavra por completa, como ela é, quando nós recebemos entendimentos da parte do Senhor, nós podemos entender que nós não somos nada, que tudo que nós temos vem do Senhor. É por isso que nós temos que nos despojar de toda altivez, de toda jactância, de toda soberba. Nós temos que nos despojar dos olhos altivos, porque ninguém pode chegar diante de um Deus que tudo por nós executa. Ninguém pode chegar diante de Deus e fazer a oração como aquele fariseu fez, dizendo, orando de si para si, dizendo: graças eu te dou, Senhor, porque eu não sou como os outros homens, eu não sou como esse publicano, eu oro, eu jejuo, eu dou meu dízimo. Então, irmãos, você pode ver que naquela parábola que Jesus contou, isso nos ensina, isso nos mostra que homem nenhum pode se apresentar diante de Deus achando que é Ele que faz, que os dons são deles, a bondade é dele, o amor é dele, o servir a Deus com integridade vem dele. É isso que nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós temos vem de Deus. Se você se expressa bem, se você prega bem, se você canta bem, se você serve ao Senhor com integridade, interesse e fidelidade de coração, isso não parte de você. Não há em você e não há em mim recursos para permanecermos de pé diante do Senhor. Não há em nós recursos para que nós possamos ser íntegros diante de Deus. Tudo Ele nos deu, irmãos. Tudo vem dEle. É Ele que nos dá. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho o que o Senhor nos ensina, eu vejo que não há espaço para soberba, não há espaço para olhos altivos. E se você ainda não entendeu o que eu quero te dizer, eu vou te explicar de uma maneira mais simples. Um dia desses, eu estava vendo uma foto de uma moça que ela comprou algo de valor e ela bateu foto daquele algo de valor e colocou uma mensagem ali dizendo que tudo aquilo que ela havia conseguido, que aquilo que ela havia comprado foi fruto do trabalho dela, do esforço dela, da força dela. Então, irmãos, o que eu quero te dizer e o que o Senhor está nos ensinando é isso, que nada vem de nós, que se você comprou o celular do ano, a televisão do ano, seja lá o que for do ano, isso não partiu de você, isso foi Deus que te deu, foi Deus que te concedeu. É de Deus essa graça, essa dádiva. Então, nós temos que reconhecer isso. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer as falhas que nós temos diante do Senhor. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos perceber que na minha trajetória, na tua trajetória até aqui, se nós ainda estamos de pé servindo a Deus, não foi pela nossa força, não foi pelo nosso braço, não foi pelo nosso intelecto, não foi pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, foi Deus, na pessoa de Cristo Jesus. E o texto que nós lemos, amados, ele fala exatamente isso, ele mostra para nós a situação do homem, como o homem se encontra, qual é a situação de todos nós, homens, quando nós não conhecemos a Cristo, perdidos, mortos nos nossos pecados.
e nos nossos delitos. Então, meus irmãos, é por isso que a palavra de Deus nos ensina e nos mostra aqui. Diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Então a palavra de Deus, irmãos, é bem clara, que Deus, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, foi Ele que preparou tudo para nós. Partiu dele o desejo, a vontade de nos escolher, de nos separar, de nos santificar para Ele, para que nós venhamos fazer a sua vontade. Por quê? Porque a minha situação e a tua situação, antes de conhecermos a verdade, antes de conhecermos Cristo, Jesus, nosso Senhor, a minha e a tua situação éramos de homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que tinham prazer na mentira, que tinham prazer na avareza, que tinham prazer na soberba, que tinham prazer de humilhar as pessoas, que tinha prazer de se meter na vida das pessoas, que tinha prazer em fofoca, que tinha prazer em contendas. Isso aqui é o retrato de muitos quando não conhecia Cristo. E todas essas obras que eu citei aqui para você, que eu acabei de falar aqui para você, isso perante Deus são obras que matam um homem, que faz com que o homem venha morrer diante de Deus, que faz com que o homem venha viver para Ele. Viva para o próprio homem, mas para o Criador ele está totalmente morto. Então, meus irmãos, quando eu e você não conhecíamos essa bendita graça, quando essa bendita graça, essa bendita misericórdia ainda não havia recaído sobre a nossa vida, essa era a nossa situação. Nós vivíamos mortos, nós vivíamos totalmente mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Ou seja, nós fazíamos tudo aquilo que era desagradável ao Senhor. Nós fazíamos tudo aquilo que agradava a nós mesmos e não a Deus. As nossas obras eram totalmente desagradáveis ao nosso Criador. As nossas obras eram totalmente reprováveis diante de Deus. Então, essa era a nossa situação, irmãos. Essa é a situação de muitos, essa é a situação de todos os homens quando eles não conhecem a Cristo. Então, é por isso que eu havia dito para você no começo da pregação. Nós precisamos olhar para a nossa realidade. Nós precisamos olhar para o que nós éramos antes de conhecer a Cristo. Porque quando eu e você não esquecemos de onde Deus nos tirou, quando eu e você fazemos questão de lembrar que quando nós não conhecemos a Cristo, nós mentíamos, nós roubávamos, nós fazíamos todas as obras desaprováveis diante de Deus, quando eu e você não esquecemos disso, então nós temos a plena consciência de que todos os dons que hoje você tem, que hoje Deus te concedeu, que todos os bens materiais que hoje você possui, não vem de você, vem de Deus. Foi Ele que te deu. Aprove a Deus te entregar o dom de falar em língua. Aprove a Deus de ter misericórdia e bondade na tua vida e te conceder uma voz invejável, e você pode cantar, você pode louvar a Deus com uma voz perfeita, com perfeição. Aprove a Deus te abençoar pregando a palavra, confirmando o ministério que Deus entregou nas tuas mãos, te colocando como pastor do seu rebanho, das suas ovelhas, para que você venha cuidar das ovelhas do Senhor, para que você venha nutrir as ovelhas do Senhor com a palavra de Deus. Então, quando nós colocamos isso no nosso coração, e quando nós não esquecemos de onde Deus nos tirou, em vez de nós nos ensoberbecermos com os dons que Deus nos deu, com os talentos que Deus nos concedeu, em vez de a soberba entrar no nosso coração, quando nós recebemos isso de Deus, pelo contrário, nós vamos ser gratos, nós vamos ser agradecidos a Deus, nós vamos entender que não parte de nós, que não vem de nós, foi dom de Deus, graça de Deus.
Favor de Deus. Então, meus irmãos, essa era a nossa situação. Essa era a minha situação. Essa era a sua situação. Como? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. Esse era o nosso prazer. Essa era a nossa vontade. Esse era o nosso deleite quando nós conhecíamos a Deus, a Cristo. O pecado. Eu e você tínhamos prazer no pecado. Tínhamos prazer no engano, na malícia, na avareza, na contenda. E nós estávamos mortos, pensando que estávamos vivos. Nós estávamos desagradando ao nosso Criador, pensando que estava agradando ou que Ele não estava nem aí para nós. Então, Deus permite que o homem chegue numa situação como essa. Deus permite com que cada um de nós venhamos passar por essa situação, para que hoje, conhecendo a vontade de Deus, para que hoje, sendo livres, sendo ressuscitado pela graça de Deus, através de Cristo Jesus nosso Senhor, nós venhamos reconhecer que nós não passamos de homens pecadores, frágeis e que não temos força para nada. E que se nós quisermos nos gloriar em algo, a nossa glória não está na força do nosso braço, a nossa glória não está na nossa inteligência, a nossa glória não está na nossa capacidade de adquirir bens ou alguma coisa. A nossa glória está no céu, está no alto, ao lado de Deus, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, esse é o prazer, é esse o deleite, essa é a glória dos homens, Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, eu quero que vocês atentem para o grande amor de Deus na nossa vida. Eu quero que vocês atentem que eu como homem, nós como seres humanos, para que eu e você venhamos amar alguém, precisa que haja ali condições. Ou seja, precisa que aquela pessoa venha te conquistar, venha fazer algo para você. Por exemplo, um jovem que quer conquistar uma moça, ele manda flores, compra urso, caixa de chocolate e assim vai por diante. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Precisa conquistar, é algo condicional. Mas o amor de Deus para comigo, com você, é um amor incondicional, amados. Ele não tinha condições nenhuma para nos amar. É por isso que Paulo faz questão de dizer para os irmãos de Éfeso: não se ensoberbeçam, não deixem que a altivez entre no coração de vocês. Pelo contrário, vocês precisam lembrar que vocês estavam mortos nos seus pecados e delitos, que nós estávamos mortos na nossa infâmia, pelo pecado, pela injustiça, pela malícia, e que Cristo Jesus nos deu vida, que Cristo Jesus nos ressuscitou da vida de pecado que nós vivíamos. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Quando você atenta para o que nós acabamos de ler, quando eu atentei para isso aqui, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, eu procuro entender o porquê que Deus nos deu vida, o porquê que nós recebemos vida em Cristo Jesus. Por quê? Se Paulo faz questão de dizer, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então a pergunta que eu me faço, e a pergunta que você tem que se fazer, o porquê que Deus fez isso? O porquê que Cristo fez isso? Nos deu vida estando nós no pecado? Não tinha condições nenhuma. Lembre-se, quando você não conhecia Deus, você não orava, você não jejuava, você todos os dias não entregava a sua vida a Deus, você antes de dormir não orava, você não clamava, você não confiava em Deus, confiava na força do seu braço. Então não tinha motivos nenhum para Deus realizar essa obra da nossa vida. Então a pergunta que nós temos que nos fazer é: o que nós fizemos para Deus? O porquê que Ele nos deu vida estando nós mortos? Amor, irmãos. Amor, igreja. Amor, homens e mulheres que estão nos ouvindo agora. É o amor.
Mas não é esse amor que eu e você sentimos pela nossa esposa, não é esse amor que nós sentimos pelo nosso filho, é um amor que vai além disso, é um amor incondicional. Não precisa ter condições para amar. Cristo fez isso por nós. Ele entregou a sua vida. Ele sofreu, ele padeceu como um pecador tinha que sofrer, como um pecador tinha que padecer. Ele sofreu, ele padeceu em meu e em seu lugar. Então, meus irmãos, eu não posso acreditar que eu e você, depois de tanto tempo servindo a Deus, depois de tanto tempo sendo liberto através da palavra de Deus, eu não posso acreditar que nós ainda continuamos praticando as mesmas obras que desagradam a Deus. Eu não posso acreditar que eu e você ainda temos prazer nas mesmas obras que nós tínhamos antes, obras que eram desaprováveis diante de Deus. Eu não posso acreditar nisso. Então, meus irmãos, foi isso que Cristo fez por nós. E essa alegria que eu e você temos que ter no nosso coração, a alegria da salvação, a alegria de saber que nós temos um Deus que vela por nós, a alegria de saber que nós temos um Deus que antes que nós nascêssemos, Ele já havia nos amado, Ele já havia nos separado, Ele já havia nos elegido. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque Ele me amou, porque Ele te amou, porque Ele fez de mim e de você homens e mulheres pecadores, homens e mulheres que viviam escravizados pelo pecado, em homens e mulheres livres para servir a Deus, livres para amar a Deus, livres para andar segundo a vontade de Deus, segundo o que a palavra tem nos ensinado. Então, irmãos, é por isso que eu digo para vocês que ao conhecermos a obra de Cristo, ao conhecermos o seu sacrifício, ao conhecermos o como Ele deu vida a mim e a você através do sofrimento que Ele passou, isso nos faz entender que nós não temos motivo nenhum para se engrandecer nas nossas obras, que nós não temos motivo nenhum para dizer graças eu te dou, Senhor, porque eu sei falar em línguas, graças eu te dou, Senhor, porque eu prego melhor do que qualquer outro pregador, graças eu te dou, Senhor, porque eu sou o melhor cantor que existe. Não há motivo nenhum para nós nos achegarmos a Deus dessa forma. Pelo contrário, que haja apenas gratidão no meio do teu coração, que haja amor no meio do teu coração, que eu e você possamos nos disponibilizar para servir a Deus, nos disponibilizar para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque antes que eu e você realizássemos alguma obra deste mundo, antes que eu e você dessemos o primeiro choro, Cristo já havia nos amado, Cristo já havia sofrido, Cristo já havia entregado o seu corpo para ser esmagado, a sua alma para ser afligida, por amor de mim e de você. Então, meus irmãos, que haja gratidão no meio do teu coração, que haja amor no meio do teu coração, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, o Senhor já havia dado a sua vida por nós, o Senhor já havia executado tudo por nós. Então vejam, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele diz mais no versículo de número 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo aqui, amados, ele faz questão de descrever a minha e a tua vida. Ele faz questão de descrever a minha e a tua desobediência, quando nós não conhecemos a Cristo.
nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, nós andávamos segundo os desejos do nosso coração. Os nossos desejos eram pecaminosos, as nossas vontades eram más, os nossos pensamentos eram perversos, eram desaprováveis diante de Deus. Mas a palavra de Deus diz que ainda assim, ainda praticando tudo isso, ainda fazendo tudo isso, Cristo nos amou. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele pegou a mim e a você, sujos, manchados pelo pecado, pela imundície, e nos limpou com seu sangue e nos renovou com a sua palavra. Hoje, irmãos, nós somos alimentados pela palavra do Senhor. Hoje, irmãos, nós temos certeza que o Espírito de Deus habita no meio de nós, porque nós temos a Jesus como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. Hoje, irmão, nós temos certeza que nós estamos agradando a Deus, porque aquelas obras que nós praticávamos no passado, nós não praticamos mais. Nova vida o Senhor nos deu. Olha o que a palavra de Deus nos diz no versículo de número 4, acompanhe comigo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então Paulo faz questão de dizer: não foi pelas tuas obras que você chegou aonde você chegou. Não foi pelo teu mérito que você hoje chegou no patamar que você chegou. Não foi por causa do teu poder de persuasão que você ganhou muitas almas para Jesus. Não. Não foi porque você era bom que você hoje é uma pessoa transformada, regenerada por Deus. Não. Foi por amor. Ele descreve a minha e a tua situação quando nós não conhecemos a Deus. Homens entregues ao pecado. Mas também ele diz, no versículo de número 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, estando nós mortos nos nossos pecados, Ele nos deu vida em Cristo Jesus, juntamente com Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele diz, a minha salvação, a tua salvação, não vem por você ser o homem mais piedoso que existe no mundo, por você ser a mulher mais temente que existe no mundo. A minha salvação e a tua salvação é decorrente da graça, da graça de Deus em nossa vida. Ou seja, nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não somos salvos porque nós pregamos melhor, porque nós cantamos melhor, porque nós oramos melhor, porque nós temos compaixão do nosso próximo. Não, nós somos salvos pela graça de Deus, porque o amor de Cristo nos alcançou. O amor de Cristo recaiu sobre a nossa vida quando nós estávamos lá, envoltos no pecado, envoltos na perversidade, na malícia, em tudo aquilo que desagradava a Deus. Cristo foi lá e olhou para mim e para você e decidiu amar a mim e a você, e decidiu limpar a mim e a você. E hoje nós estamos aqui na presença de Deus. Então, irmãos, ao olhar para isso e ao ver que com essas poucas palavras nós podemos entender que isso não partiu de nós, que isso não vem de nós, que isso não vem da força do nosso braço, então por que ainda acharmos que vem de nós? Por que ainda nos engrandecer? Por que ainda bater no peito e dizer, graças eu te dou, Senhor, porque se não for eu, nada acontece? Não, amados, nós não temos motivo algum para nos gloriarmos. Se há motivo para nos gloriarmos, é em Cristo Jesus, nosso Senhor. É o que Ele fez por mim e por você. É por isso que Paulo faz questão de dizer, mas longe de mim gloriar-me em outra coisa, a não ser na cruz de Cristo.
Ele está querendo dizer: longe de mim me gloriar nos dons que eu tenho, que não vem de mim, foi Deus que me deu. Longe de mim me gloriar em ser apóstolo. Não fui eu que almejei isso, foi o próprio Senhor que me escolheu ao apostolado. Então, meus irmãos, que nós venhamos reconhecer que nós éramos pecadores, que nós estávamos mortos, e que Deus, através da pessoa de Cristo Jesus, por causa da sua bondade e misericórdia, por causa do seu grande amor, porque nos amou, nos deu vida. Ele nos ressuscitou. Ele tirou a mim e a você daquela vida de pecado, de maldade, de malícia, e trouxe paz para nós. Renovou as nossas forças, renovou a nossa esperança e nos fez homens e mulheres agora capacitados para servir a Deus, para andar segundo a sua vontade e o seu querer. Então, irmãos, você precisa entender, e eu preciso entender, que isso não partiu de mim, isso não partiu de você, que tudo que você tem hoje não é da força do teu braço, porque ainda que você trabalhasse a vida toda, se Deus não quisesse te dar, você não teria o que você tem. Então nós precisamos entender que tudo Deus executa por nós. As nossas obras é Ele que realiza por nós. Então, a minha glória e a tua glória tem que estar no nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele, é por causa dEle, é por meio dEle que eu estou aqui pregando e que você está aí ouvindo, vendo essa pregação, porque certeza eu tenho que assim como eu, você também, outrora, há uns 3 anos atrás, você não teria prazer nenhum de ouvir e ver pregações, de escutar programas de rádio que falasse do amor de Deus. Você, há uns 3, 5, 10 anos atrás, você não tinha prazer nenhum nos louvores. Pelo contrário, o prazer que você tinha era nas músicas seculares, era nas coisas que desagradavam a Deus. Mas se hoje você tem prazer em Deus, prazer na sua palavra, prazer em escutar, em ver, em assistir pregações, é porque Deus fez isso. Deus transformou a tua vida, é porque Deus mudou a tua vida, é porque Deus soprou em ti e em mim o Espírito que dá vida ao homem e nos livrou da morte a qual eu e você vivíamos e nos trouxe salvação, uma bendita esperança, algo, amados, indizível, algo que homem nenhum pode descrever. O que eu e você temos apenas que fazer é esperar na salvação de Jesus e confiar somente nele e gloriar somente na obra que Cristo fez por nós. Que obra? Essa obra que Cristo realizou de pegar homens como eu e você, mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, e dar vida a nós, tirar aquelas vontades que eu e você tínhamos pelo pecado, aquele prazer que eu e você tínhamos pelo pecado, tirou tudo aquilo de nós e agora colocou em nós o desejo pela palavra de Deus, o desejo pela verdade, o desejo pela justiça, o desejo por servir a Deus. Então tudo isso partiu de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Então nós não temos motivo de nos gloriarmos em nós mesmos, nós não temos motivo para nos engrandecermos, não, porque tudo vem de Deus em Cristo Jesus, para mim e para você. Amém, meus amados? Então, louvado seja o nome do Senhor pelo que Ele nos ensinou, que fique essa lição no meio do teu coração, que você venha olhar para o que você já conseguiu, para o que você tem até hoje, e olhar e ter o coração grato a Deus, sabendo que tudo que você tem não vem de você, vem de Deus, sabendo que os dons e talentos que você possui foi Deus quem te deu, não partiu da tua força, não partiu dos teus méritos, sim dos méritos de Deus. Então, meus irmãos, fica essa palavra no teu coração, que Deus abençoe grandemente a tua vida, irmãos, e que
você possa trilhar no caminho da salvação e que você possa estar sempre firmes, não só você, mas eu também, que nós possamos estar firmes na palavra do Senhor, firmados em Cristo Jesus, para que naquele grande dia o Senhor não nos pegue dormindo, mas sim acordados, vigilantes, orando, para que aquele dia não pegue a mim e a você de surpresa e sejamos condenados com aqueles que desobedecem a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Ao único que é digno